A paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja aí contigo. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, você vai vencer. Você vai vencer. Eu estou profetizando na tua vida. Você vai vencer. Hoje eu quero estar falando sobre batalha espiritual. Muitos estão enfrentando batalhas espirituais e muitos não estão suportando. Muitos até dizem: eu não vou conseguir. Mas nesta manhã eu estou aqui para te dizer que você vai conseguir sim. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Pai querido e Pai amado, que coloca a palavra do coração do Senhor na minha boca, que eu seja instrumento do Senhor, Pai, aqui nesta manhã, para aqueles que vão ouvir a Tua palavra. Não sei qual é o momento que teus filhos, que tuas filhas vão estar ouvindo esta palavra, talvez de manhã, à tarde, à noite ou à madrugada. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que enquanto ela estiver ouvindo, Pai, cura, liberta, transforma e fortalece em nome de Jesus. Eu quero te dizer que as batalhas espirituais, elas estão cada vez mais frequentes. Talvez você está falando assim: irmã, eu já estou sentindo mesmo. Eu estou sentindo um peso, uma opressão. Né? Quem já não está sentindo isso? Às vezes nós olhamos assim para este mundo. Às vezes eu até falo que às vezes está tão pesado que está até insuportável, de tanta opressão. E eu tenho me deparado com pessoas, e até na minha vida mesmo, que está passando por muitas batalhas espirituais, não estão conseguindo orar, não estão conseguindo buscar o Senhor, não está conseguindo ir para a igreja. Quantos que já foram para a igreja, aceitaram Jesus, mas enfrentou uma batalha espiritual tão grande que não consegue mais ir, não consegue mais buscar. Sabe que é preciso, sabe que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, mas está sem força. Eu quero te dizer que isso aí é uma batalha espiritual contra a tua vida. Quando você não tem força para orar, é batalha espiritual. Porque o inimigo sabe que quando eu e você ora, milagre acontece. Pessoas são libertas. Aqui em Atos 12, vai dizer assim: aleluia. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso na prisão. Herodes mandou prender a Pedro. Talvez ali Herodes pensou assim: eu matei Tiago, agora eu vou acabar com Pedro. Eu vou acabar com o ministério de Pedro.
Pedro agora não vai mais pregar. Pedro agora não vai mais orar. Quantos irmãos não estão nessa situação? Preso na prisão espiritual, achando que vai morrer, achando que não vai conseguir vencer. Mas eu estou aqui como profeta para te dizer, você vai vencer. Pedro, ele estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Por que você enfrenta batalhas para orar? Por que eu enfrento batalhas para orar, para buscar o Senhor? Porque o inimigo sabe que quando nós dobramos o nosso joelho, que nós oramos, que nós intercedemos, que nós clamamos, nós temos resposta. Porque Jesus, ele disse, clama a mim e responder-te-ei. E o inimigo sabe que quando você clama, que quando você ora, você vai ter resposta. Por isso que ele te impede de orar. Por isso que ele consegue, ele não consegue, ele tenta te parar de qualquer jeito. Ele tenta, ele coloca desânimo, ele fala na sua mente que Deus não está ouvindo a sua oração. Ele fala. Muitas pessoas acham que o inimigo vai falar com voz só feia, horrorosa. Às vezes ele joga os dados inflamados do maligno e vem aquele pensamento em você com a sua própria voz. Ah, Deus não está ouvindo a minha oração. Ah, que adianta orar? Quanto mais eu oro, parece que está pior. Irmã, isso é dados inflamados do maligno. Aqui nós vamos ver no decorrer deste texto, Pedro, ele estava preso. Quantos estão presos nas cadeias no mundo espiritual? Quantos, como eu disse no início, não está conseguindo mais a buscar o Senhor? Irmãos, quantas pessoas estão desviadas dos caminhos do Senhor e não têm força para voltar? Quantos eram diáconos na igreja, batizados com o Espírito Santo? Quantos que foi consagrado presbítero? Quantos que pastoreava? E hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, porque enfrentou uma batalha espiritual tão grande que não suportou. E que nós vemos aqui? Que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Muitos estão passando batalha espiritual. E você que está de pé, ore por ele. Ore por ela. Muitos estão, ao invés de orar como esta igreja aqui, esta igreja primitiva, que orava, que buscava o Senhor, quando vê um irmão fraco na fé, quando vê um irmão desanimado, ao invés de orar por ele, está julgando. Está julgando a vida do irmão. Às vezes tem pastores que estão enfrentando guerras pesadas. Imagina você que me ouve.
Os nossos pastores também é alma. Eles têm uma alma que geme, que chora, que sofre. Eles enfrentam batalhas pesadas. A igreja precisa orar para seus pastores, para os missionários. Mas muitos, ao invés de orar, está julgando. Está vendo lá o pastor fazendo isso? Está vendo lá a irmã fazendo isso? Se você que está de pé e você não está orando, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Deus não chamou não chamou você para ser juiz. Eu estou falando aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo e o que Ele colocar na minha boca eu vou falar. Esta igreja aqui, ela estava unida em oração. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Desunião. Desunião. Uma igreja desunida. Uma igreja que prega sobre união, mas não tem união. Prega sobre o amor e não ama. E muitas das vezes, julgar, as pessoas acham mais fácil do que ir ali, estender a tua mão e ajudar. Você que está passando batalha espiritual, eu quero te dizer que você vai vencer. Não desista. Talvez te abandonaram. Talvez as pessoas que você esperava que fosse te visitar não foi. Talvez você enfrentou uma guerra tão grande, ao invés de estender a mão para você, te julgaram. Talvez, eu estou falando com pessoas aqui que passou uma luta tão grande, uma fraqueza tão grande e caiu. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, Ele está com as mãos estendidas te esperando. A salvação, ela é individual. E eu quero te dizer que você vai vencer. Receba aí o abraço de Jesus. Talvez você não recebeu um abraço de pessoas, mas receba aí, seja abraçada pelo Espírito Santo. Talvez você não está tendo força para orar. E talvez você está esperando alguém te ajudar. Alguém falar assim para você: levanta, eu vou te ajudar. E Deus está dizendo para você nesta manhã: levanta e anda, porque eu vou te ajudar a vencer. Eu vou te ajudar. Vou levantar pessoas para orar pela tua vida. Você vai vencer. Você que está aí nos vícios, Jesus está dizendo: eu vou te libertar. Eu vou levantar pessoas para orar pela sua vida, assim como eu levantei a igreja para orar para Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Você não está sozinho, não. Ei, você que pregava, eu sei que você passou por uma guerra espiritual muito grande e desistiu. Você que louvava, a guerra foi tão grande, não foi? E você agora não está louvando mais. Você
que foi consagrada a diácono, presbítero. Ei, pastor, você que está me ouvindo, Jesus está contigo. Você que estava ali firme, pregando a palavra, com humildade, passando aquilo que Jesus te entregava, mas você passou por uma guerra espiritual tão grande, que ao invés de pessoas estender as mãos e te ajudar, te julgou. Mas eu quero te dizer nesta manhã, levanta e anda, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo e você vai vencer essa batalha espiritual. Porque Deus, Ele vai levantar uma igreja que ora, que jejuma para orar para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão fracos na fé. Eu quero te dizer, você vai vencer. Você vai vencer. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tá vendo por que muitos de nós enfrentamos guerras para orar? O inimigo, ele tenta de todas as formas, para você que me ouve, te impedir de orar, impedir de buscar a Deus. Porque quando você orar, vai ter livramento. Vai ter livramento, vai ter cura, vai ter salvação. Eu te convido nesta manhã, você que me ouve, volte a orar. Talvez você está falando assim, irmã, eu também estou sem força. Receba força, receba ânimo para voltar a orar. Porque através da tua oração, cadeias vão ser quebradas. Pessoas vão ser libertas. O coxo vai andar. O cego vai ver. O mudo vai falar. Pessoas que estão na prisão vão ser libertas através da oração. Ore. Se você não tem palavras, vá para o teu quarto e fala com o Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai repetindo, eis-me aqui. Você que me ouve, peça ao Senhor nesta manhã, Senhor, me dá força para orar. Me dá força para buscar o Senhor. Conta tudo para Jesus. Abre o teu coração para Ele. Porque Jesus, Ele não julga. Jesus, Ele nos abraça e nos ajuda a vencer. Aqui, aleluia, Pedro estava na prisão. Pedro estava dormindo. Pedro estava guardado por soldados. Aleluia. Mas a igreja estava em contínua oração. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. A igreja estava orando e Deus enviou o anjo, glória a Deus. Salmo 91 está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar
em todos os nossos caminhos. Aleluia. Pedro, ele foi liberto da prisão, porque ali estava uma igreja orando para Pedro. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a batalha espiritual que você está enfrentando, mas eu te convido nesta manhã. Eu não sei que hora que você vai ouvir esta mensagem, mas é uma mensagem que está vindo do coração de Deus para mim e para você. Volte a orar. Peça a Deus para te dar ânimo. Peça a Deus, porque através da oração você vai vencer as batalhas espirituais. Um dia eu falei com o Senhor assim: Senhor, ninguém me visita. Uma certa vez eu falei isso com o Senhor. Ninguém vem me visitar, saber como eu estou. Senhor, estou precisando de um abraço. E o Espírito Santo falou assim comigo: eu não te chamei, eu não te trouxe para cá para ser visitada. Eu não te trouxe para cá para ser abraçada. Eu te trouxe aqui para visitar. Eu te trouxe aqui para abraçar. E depois disso, eu entendi. Às vezes a gente quer algo, mas que Deus quer nos usar para entregar. E todos os dias eu enfrento batalhas espirituais, que às vezes eu falo: Senhor, não sei, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Você me vê falando aqui com vocês, nem sempre eu estou com aquela força toda. Todo dia eu tenho que enfrentar batalhas espirituais. Batalha na mente. Batalhas que enfrentamos com o que vemos e com o que não vemos. Um dia eu estava, uma semana, o Espírito Santo colocou no meu coração para me estar jejuando. E foi uma semana, talvez eu já tenha contado isso aqui no canal, porque a gente fala de oração, mas a gente tem que falar as batalhas e temos que também falar como que você vai conseguir vencer. Ali o Espírito Santo, ele colocou um desejo no meu coração, assim, de jejuar. E aquela semana eu jejuei, não estou falando isso, irmãos, para me gloriar, não. Porque a minha luta, eu enfrento luta contra a minha carne. E eu sei que vocês também enfrentam. Nós sabemos que nós precisamos jejuar, mas nossa carne quer comer. E quando você abre um jejum, é tanta coisa que aparece pra gente comer, né? A gente precisa, a gente quer orar, mas a carne quer dormir. E ali, irmãos, eu passei aquela semana em jejum e eu entregava o jejum e queria... não via a hora de chegar o outro dia para jejuar de novo, um desejo tão grande. E eu pedi ao Senhor: Senhor, não deixe esse desejo sair de mim, não. É tão bom buscar o Senhor, é tão bom buscar a face do Senhor. E nisso, irmãos, passando um tempo, eu já estava morando aqui neste lugar, aqui em Tamarandiba, e passados uns dias eu mudei da onde eu estava e vim para outra casa. E na semana que eu mudei para cá, eu passei uma batalha espiritual muito grande. Só quem já passou que vai entender o que eu vou falar. A batalha foi tão grande, que eu falei com Jesus: não se escandalizam. Isso é para vocês ver o que é uma batalha espiritual. Eu falei: Senhor, volta.
Volta logo, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, tá doendo muito. Irmãos, a minha alma gemia. Eu estava num extremo, numa batalha tão grande, que eu falei com o Senhor, eu não vou conseguir. Se o Senhor não levantar pessoas para orar por mim, eu não vou conseguir vencer. E eu só falava assim, Senhor, me socorre. E nessa batalha, irmãos, eu quero dizer para você, quando você está numa batalha espiritual, você não consegue, você não aguenta. Você não aguenta orar, você não consegue clamar, às vezes você só chora. E durante que você está nessa batalha espiritual, é a hora que muitos não suportam, porque aí o inimigo ele investe com tudo. Ele joga os dados inflamados, falando, é melhor você morrer. Né? Quantos já não passou por isso? Né? Ah, tira a sua vida. É melhor você desistir de seu ministério. Né? Você vai ser sempre assim. Isso é batalha espiritual, minha irmã. E eu quero dizer para você que eu já enfrentei batalhas espirituais até dentro da igreja. E se não for a misericórdia de Deus, nós não vencemos. É isso que as pessoas têm que entender. Você está num mundo que você está enfrentando batalhas espirituais. Se você não estiver com força para orar, peça ao Senhor, Senhor, levanta pessoas para orar por mim, para mim conseguir vencer. Talvez estou falando com pessoas aqui que estão no vício. Talvez pessoas que já pregou, mas que passou por uma batalha espiritual tão grande e não venceu essa batalha. Ali, irmãos, para mim concluir, foi uma semana ou um pouco mais que eu passei essa batalha, que eu falei, Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu não aguento, eu não sei o porquê que eu estou passando essa batalha. Mas eu peço ao Senhor que me ajuda, porque às vezes nós passamos batalha no mundo espiritual, a nossa alma no mundo espiritual está enfrentando uma guerra tão grande, seu corpo sente. Por isso que muitos entram em depressão e muitos não aguentam. Por isso que eu estou aqui nesta manhã falando contigo, você que está de pé, você que está com força para orar. Ore, continua buscando as armaduras sobre a tua vida. Clama o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família. Às vezes nós enfrentamos batalhas espirituais dentro da nossa própria casa, com nossos filhos. E se nós não estiver orando por eles, pedir o Senhor para cobrir ele com o sangue de Jesus, nossos filhos não aguentam. E nós também não aguentamos. Talvez estou falando com pessoas aqui que a batalha espiritual é dentro da sua própria igreja, é dentro do seu trabalho, do seu setor de serviço. Talvez estou falando com pessoas aqui que estão a ponto de tirar sua própria vida, que já ouviu Satanás dizendo é melhor suicidar. Mas eu estou aqui te dizendo, levanta e anda, Jesus te ama. E você vai vencer em nome de Jesus. E eu passei, você que me ouve, essa batalha, que eu pensei assim, talvez se fosse uma outra pessoa não conseguiria. Não é porque eu sou forte, não. O Espírito Santo, ele me fez lembrar do jejum. Ele me fez lembrar do jejum que eu tinha feito a semana toda. E ele disse assim, eu estava te revestindo para você enfrentar esta batalha. Porque, irmãos, a batalha ela vem.
A batalha vem. E tem muitos que querem orar é quando a batalha vem. É quando a guerra vem. Eu te digo, se você esperar a luta chegar, se você esperar a batalha chegar para você começar a orar, começar a buscar as armaduras de Deus para a sua vida, você não vai conseguir vencer. Aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! Contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar buscando essa armadura todos os dias. E talvez você me pergunte, irmã, mas como que eu busco? É através, primeiramente, da palavra. Começa a meditar na palavra todos os dias. A partir daí você vai começar a ter força para orar. Talvez você fale assim, irmã, mas eu não sei nem como orar. Vai citando a palavra, vai citando a Bíblia. Começa a orar assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Medita ali no Salmo 23, medita ali Salmo 91, Salmo 21, 121, Salmo 46, e ali Deus vai te dando, aleluia, Deus vai te revestindo, vai te dando força. É só através da palavra, da oração e do jejum que nós vamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne. Você que me ouve, a sua luta não é contra o irmão. Se tem algum irmão te perseguindo, ora por ele. Pede Deus para revestir ele com a armadura. Ele está enfrentando uma batalha espiritual. Você que me ouve já olhou por esse lado? A pessoa que às vezes falou mal da sua vida, falou algo que entristeceu no seu coração e você ficou sentida por ela, isso foi um ataque, foi uma brecha, talvez que ela deu e o inimigo usou, mas não é ela. Ora por ela. E um erro que muitos cometem é de falar para a própria pessoa, você está demoniada. Não, irmãos, não fala isso. Não fala isso para as pessoas. Ore por ela. Ore para Deus libertar. Porque a nossa luta, aqui está escrito, não é a nossa luta, aleluia, não é contra a carne, é contra os príncipes das trevas destes séculos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Medita na palavra. Ore. Jejum. Você fez tudo isso? Fica firme. Fica firme. Ajuda aquele irmão que você vê que está fraco.
Ajuda o teu pastor. Ajuda a esposa do seu pastor. Porque quando você ora para a sua liderança, quando você ora por alguém que está passando por uma batalha espiritual, Deus, Ele está te guardando. Ele está guardando também a sua família. Você que muito tempo não está orando, volte a orar. Volte a meditar na palavra de Deus. Jesus, Ele vai te fortalecer assim como Ele tem me fortalecido. Muitas vezes eu chego na igreja, no templo, eu gosto de contar minhas experiências, porque às vezes muito que ouve nós pelo YouTube e fala, nossa, aquela irmã é tão forte. Não for misericórdia de Deus, você que me ouve, eu não estaria nem aqui. Eu enfrento, irmãos, batalha para gravar um vídeo. Já teve vezes que eu enfrentei tanta batalha para gravar um vídeo, e quando eu consegui, através daquela palavra, Deus falou fortemente com de uma irmã que ouviu, e Deus, fortaleceu a vida dela. Não é fácil a gente estar aqui gravando para você que me ouve. Às vezes a pessoa acha que é fácil. Nem todos os dias eu vou ter aquela força para estar aqui, Mas eu busco o revestimento e mesmo assim eu enfrento batalha todos os dias. E muitas vezes eu chego ali na igreja, como eu estava falando, e eu falo, oh, Senhor, eu cheguei aqui, mas o meu corpo queria ficar em casa. Eu sei que eu preciso buscar o Senhor, mas a vontade que está em mim era de estar em casa, talvez deitada, descansando. Mas eu te agradeço por me trazer. Porque, irmãos, a batalha está aí. E só através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia que nós vamos vencer. Eu te convido nesta manhã, a você que parou de meditar na palavra de Deus, a você começar hoje. Talvez você fale assim, irmã, eu tenho muito tempo que eu não jejum, e quando eu fico sem comer até 9 horas da manhã, meio-dia, eu custo aguentar, por isso que eu não jejum. Irmãos, eu já vi falando muito sobre o jejum, de tantas horas de jejum. Mas é uma coisa que eu aprendi e eu levo isso comigo quando eu vou aconselhar. Porque tem pessoas que ela ficar 2 horas sem se alimentar, 3 horas é um sacrifício para elas. E quando elas ouvem, você tem que jejuar pelo menos até meio-dia. E muitas não fazem, porque elas falam assim para minha irmã, eu não consigo. E eu oriento, irmãs, as irmãs, os irmãos, a começar de pouquinho. Eu não posso falar com vocês assim, jejum até 4 horas da tarde, de 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. Mas eu quero te dizer, começa de pouquinho. Se para você é um sacrifício ficar 2 horas, faça 2 horas, faça 3 horas. E assim, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Hoje você faz 2 horas, amanhã, depois você vai conseguir 3, 4, 5. Tudo a gente começa, é um passo de cada vez. A criança, quando ela começa a andar, ela começa ali, primeiro ela começa ali engatinhar,
Depois ela começa a escorar nos móveis. Depois ela começa a dar um passinho. Mas no decorrer que essa criança, nós que é mãe, nós já vimos nossos filhos andar, muitas vezes ela cai. Ela chora um pouquinho, mas ela não desiste. Se você estava andando, caiu, levanta e anda. E não desista da sua vida. Jesus te ama. Não desista do seu ministério. Não desista da tua igreja, pastor. Jesus, ele te fortalece hoje. Jesus, ele te fortalece hoje. Igreja, não desista do seu pastor. Ore por ele. Ora pela família. E assim nós vamos vencer. Pedro foi livre da prisão. E uma igreja fazia contínua oração por ele. Eu vou vencer. Você vai vencer. Repete comigo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero estar orando. Eu espero que foi bênção para a tua vida. Eu estava orando e perguntando ao Senhor qual era a mensagem. E muitas vezes, irmãos, Deus me surpreende no decorrer que eu estou falando com vocês. Porque Deus, ele conhece cada um de vocês que me ouve. Talvez eu falei uma coisa aqui, uma coisa ali, e Deus está falando para você que está me ouvindo. O segredo é crer que você vai vencer. Pode todos te abandonar. Pode todos falar que você não vai vencer. Mas eu quero te dizer que você vai vencer. E não deixa de acreditar em você mesmo. Não deixa de acreditar no seu ministério. Creia. Levanta e anda. Eu estou aqui, com a minha agenda. Aqui tem alguns pedidos de oração. Eu tenho mais pedidos para estar anotando, mais nomes. Esse final de semana foi um pouco corrido. Nós estávamos ali na despedida de um pastor. Foi um culto maravilhoso, nós choramos. E que Deus, eu peço a Deus que continue guiando os passos dele. São pessoas maravilhosas que Deus colocou ali, que eu tive a oportunidade de ficar por um tempo antes de eu mudar para cá. E eu não podia, irmãos, de forma nenhuma deixar de ir lá. E por isso que eu não gravei para os irmãos. Está aqui os pedidos de oração. Anotei até alguns de lápis, depois eu vou estar passando a caneta. E minha oração nesta manhã, por todos que estão aqui inscritos, e aqueles também que estão inscritos aí no meu canal, todos irmãos, independente que me pede oração ou não, eu oro para todos vocês. Não cito o nome, a não ser que Deus traga um nome para me citar, porque Deus te conhece. Se quiser revelar algo para a sua vida, Ele revela, porque eu não conheço, mas Deus te conhece. Eu apresento todos vocês que inscreveram no meu canal e todos também que assistem esse vídeo. E também aqueles que não assistem. Eu apresento a vida de cada um neste momento, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Senhor meu Deus, eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
E eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque eu sei que muitos nesta manhã vão ser revestidos, vai ser curado. Senhor meu Deus, eu creio, Pai, que muitos estão sendo livres da morte. Ali, Pai, quando eu estava ministrando, Pai, eu via muitas pessoas querendo desistir da sua própria vida, porque estava ouvindo na sua mente que não adiantava mais orar, que não adiantava mais buscar. Mas eu creio que nesta manhã, Pai, que nesta manhã o Senhor enviou o anjo. Assim como o Senhor, Pai, enviou o anjo ali, Pai, naquela prisão, e Pedro foi livre da prisão. E eu quero declarar nesta manhã que muitos estão sendo livres da prisão, prisão da enfermidade, prisão dos vícios, prisão que vem assolando muitas vidas. Caia por terra agora, pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a sua cura, eu declaro a sua libertação. Levanta e anda em nome de Jesus.